A eleição de Donald Trump repercute desde cedo aqui no Brasil. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, foi um dos primeiros a falar pelo governo. Ele descartou mudanças significativas nas relações entre Brasil e Estados Unidos. Ninguém espere mudanças bruscas do governo Trump, como não aconteceria também com o governo da presidente Hillary se ela tivesse sido eleita. Os Estados Unidos têm por tradição que a sociedade tem se mostrado mais forte do que as pretensões do presidente. A aliança do povo brasileiro com o povo norte-americano se sobrepõe à questão circunstancial de um governo mais para uma posição ou menos para outra, mas haja vista o nosso rol de turistas brasileiros nos Estados Unidos e de americanos aqui no Brasil. O porta-voz do Palácio da Presidência da República, Alexandre Parola, também falou mais cedo em nome do presidente Michel Temer. Vamos conferir. O presidente Michel Temer acompanhou ao longo da noite de ontem o desenrolar do processo eleitoral nos Estados Unidos, que resultou na eleição de Donald Trump à presidência norte-americana. Ao desejar êxito ao novo presidente norte-americano no cumprimento de seu mandato, o presidente Michel Temer manifesta a sua disposição para trabalhar conjuntamente com o novo governo em Washington em benefício mútuo de nossos povos. As relações entre Brasil e Estados Unidos são marcadas por elevado grau de intensidade e diversidade. Isso se observa não apenas no plano governamental, mas também nos fortes laços que unem nossas sociedades e nosso empresariado. Bom, agora há pouco, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, comentou a eleição de Donald Trump num pronunciamento no Itamaraty. Quem acompanhou pra gente foi o repórter Murilo Salviano. Murilo, boa tarde para você. Murilo, como é que foi a reação do ministro? Oi, Cris. Boa tarde. Foi uma declaração do ministro José Serra, ministro das Relações Exteriores. Ele disse que nas democracias as decisões do eleitorado se respeitam, se cumprem, que essa eleição aí de Donald Trump, essa escolha por Donald Trump vai gerar ainda muitas análises de pesquisadores para entender quais foram os motivos da população americana terem escolhido essa figura de Donald Trump, que essa análise não cabe a ele, como ministro das Relações Exteriores, fazer. Disse também que o primeiro discurso de Donald Trump revela uma posição e uma abertura ao diálogo, e José Serra também chegou a comentar a animosidade nessa disputa eleitoral americana, tanto as declarações de Donald Trump quanto as declarações de Hillary Clinton e de alguns observadores políticos. Para isso, o ministro das Relações Exteriores usou uma frase do Didi, que foi um meia da seleção brasileira, e esse jogador dizia o seguinte: treino é treino, jogo é jogo. Treino é campanha e jogo começa a partir de agora. E nessa declaração dele foi também uma forma aí de meia-culpa por declarações dele próprio em relação a Donald Trump. Ele chegou a fazer declarações a alguns jornais e a um jornal impresso especificamente. Ele chegou a dizer que a eleição de Donald Trump seria um pesadelo. Os jornalistas perguntaram a ele, então, como ele reagiria, então, depois da eleição de Donald Trump, e ele afirmou o seguinte: o Brasil não fez parte da campanha, não foi objeto de controvérsias e não foi objeto de disputas. José Serra, então, ele disse que agora, nas próximas semanas, nos próximos dias, alguns pontos são importantes a serem observados nessa trajetória de Donald Trump. A primeira delas é a montagem da equipe. José Serra lembrou que alguns cargos importantes do governo americano devem ser votados ainda pelo Senado. E José Serra também disse que é importante observar as primeiras manifestações de Donald Trump, sobretudo sobre política externa, econômica e comercial. E José Serra disse que durante toda a madrugada ele esteve em contato com o embaixador brasileiro em Washington, Sérgio do Amaral, que passava as informações para ele, e que a partir de agora Sérgio do Amaral vai criar canais de diálogo com a equipe de Donald Trump. Vamos ouvir agora um trecho dessa declaração de José Serra aqui no Itamaraty. Nas democracias, as decisões do eleitorado se respeitam e se cumprem. Não apenas por aqueles que são eleitos, mas também por aqueles que estão ao lado, como países, como instituições. Que isso fique bem claro a respeito da eleição do Donald Trump. Segundo, a respeito daquilo que foi dito em campanha, seja pelo próprio candidato, seja pela própria Hillary, pelos candidatos, seja por observadores políticos do mundo inteiro,
eu lembraria uma frase do Didi, que eu não sei se as meninas não têm ideia de quem são, mas os homens vão lembrar, pela idade. Foi um grande meia da seleção brasileira, um craque, carioca, devo dizer. E o Didi dizia: treino é treino, jogo é jogo. Treino é campanha. O jogo começa agora. Nunca o treino é igual ao jogo, é? Esperemos que seja melhor do que o jogo. Perdão, esperemos que o jogo seja melhor do que o treino.